Então, bom dia. Sexta-feira é aquele dia em que a gente passa a semana à espera, porque fim de semana à porta, não é? Fim de semana e, bem, o tempo não está lá muito pelos ajustes. Quem está pelos ajustes são Vossas Excelências, que desse lado já começam a mostrar que estão em direto. Eu só preciso que me digam se é assim, com som e imagem, até porque quando eu tive algumas pessoas a protestar que não sei o quê, onde sítio onde eu estava havia muito barulho, e é verdade, havia bastante barulho, porque havia ali, era o estado universitário. Então onde decorreram os jogos de futebol entre equipas jovens de vários países. Então havia um espanhol ontem ali com um tambor, que cada vez que ainda no jogo tinha começado, o espanholito andava à martelada, literalmente à martelada no tambor, de maneira que me alterou aqui as condições de som. Eu peço desculpa por isso, mas são as desvantagens, são as circunstâncias que é estarmos a fazer estas coisas sempre ao ar livre. Bom, já percebi que está tudo bem com som e imagem. E eu vou passar imediatamente para a agenda de hoje. Olá Eva, bom dia. Eva Fernandes, minha ex-colega de faculdade. Está aqui em direto. Obrigado pelo vosso apoio. Só uma recomendação. Já viu o Think Tank de ontem? Eu acho que aqueles dois senhores, o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão, andam-se a esmerar, porque nos últimos programas tem sido de uma qualidade excepcional, sobretudo pelas metáforas e pelos exemplos que vão dando. Ontem não foi exceção, vale a pena dar lá um saltinho, tem três coisas muito interessantes. Primeiro, novamente uma análise sobre o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, que eu vou aprofundar agora. Tem uma parte sobre a Cimeira Europeia e as ilusões aqui da malta do sul da Europa, nomeadamente a malta aqui socialista, e essa parte é deliciosa. E depois, aquelas são as minhas dúvidas sobre a nomeação da Barbie, mais conhecida por Christine Lagarde, atual diretora-geral do FMI, para a presidência do BCE. Vale a pena ver que tem ali uma análise muito interessante. Bom, vamos lá então, without further ado, para a matéria de hoje. Período de ordem do dia, cartão de cidadão. Eu abri hoje o meu jornal, cá está, o Jornal de Negócios, e de repente leio que, afinal, e o público também, o cartão de cidadão vai ter renovação automática. Epá, eu juro que de vez em quando me passo. Então espera aí, foi preciso esperar por agora para decidirem que o cartão de cidadão, a carta de condução e não sei que mais declarações para a Segurança Social podem ser feitos por renovação automática só agora? Espera aí, não me digam que foram mexer no software, contratar mais pessoas para fazer isto. É óbvio, para tipos como eu, já não vão crescer mais, não é? A minha altura é 1,85, eu já não vou crescer mais, portanto qual é a necessidade de eu ir presencialmente aos serviços do cartão de cidadão, dizer assim, olhe, tirar mais uma nova foto, assinar não sei das quantas, não é? A minha assinatura não muda. Portanto, é óbvio que há uma série de situações, quando não mudam os dados biométricos e outros, não é? Faz sentido nós renovarmos automaticamente. Porque é que é anunciado agora? Voilá, vêm eleições, não é? Portanto, como isto é um problema de imagem e está a afetar aquilo que é a credibilidade do governo, corre-se a anunciar uma solução. Eu não sei se você reparou, mas ainda não sei quando é que isto vai entrar em vigor. Já agora, será que vai mesmo entrar em vigor? Quando e em que termos? Vamos ver. Bom, seguindo para bingo. Desculpa lá. Voltar aqui à agenda. Bom, Azeredo Lopes, o inefável ex-ministro da Defesa, ou lá o que era aquilo, porque não parecia ministro da Defesa, foi constituído arguido no caso do roubo no paiol de Tancos. Olha, eu só posso bater palmas. Não porque deseje mal a Azeredo Lopes, mas porque ele geriu tão mal o dossiê que deixou passar para nós, cidadãos, a ideia de que o senhor prevaricou ali. Ou seja, que teve acesso àqueles detalhes todos do que efetivamente se passou. Ou melhor, utilizando palavras de português corrente, teve acesso a informações sobre o encobrimento. Bom, eu não sei se é verdade, e para isso é que existem os tribunais, e portanto vamos esperar pacientemente que os tribunais tomem uma decisão. Mas uma coisa é certa, este senhor geriu tão mal o dossiê que não conseguiu evitar que nós, cidadãos, fiquemos com a ideia de que ele sabia qualquer coisa, que o chefe de gabinete sabia qualquer coisa, que a malta da PJ Militar lhe deu, ou seja, da Polícia Judiciária Militar, lhe deu conhecimento do que é que era aquela tramóia para encobrir aquela história. Ou seja, ele deixou passar essa ideia. Agora, é injusto
Não sei, eu nunca gosto de condenar pessoas na praça pública, muito menos quando os processos não estão concluídos, e, portanto, vamos esperar pacientemente que a Justiça faça o seu trabalho. Uma coisa é certa, se ele não quer ser lobo, não lhe devia ter vestido a pele, não é? Que é como quem diz, deixou passar a ideia de que sabia mais do que aquilo que veio dizer. Bom, vamos a uns assuntos mais interessantes de hoje. Está aqui, propositadamente, no período da ordem do dia. Bom, então é assim. Lembra-se que aqui há semanas descobrimos todos que não havia obstetras para manter as urgências das maternidades, e os outros hospitais também têm maternidades, aqui à volta de Lisboa. São Francisco Xavier, Santa Maria, Maternidade Alfredo da Costa e até o Hospital Garcia da Horta, do outro lado do Rio, em Almada. Bom, então, nessa altura, a senhora nossa querida Marta, quase temido, veio dizer que não havia obstetras em Portugal. Bom, a história já está convenientemente desmentida. Desmentida por, antes de ontem, o senhor bastonário da Ordem dos Médicos, e não só. Toda a gente que conhece o SNS, vai ver a análise que o Joaquim Aguiar ontem fez no Think Tank sobre isto, sabe que há obstetras suficientes. Mas, como a gente não vive na Coreia do Norte, isto quer dizer que quando falta gente aqui para alguma coisa com skills para certas especialidades, nós vamos ali ao lado, ou ao lado do lado, buscar. Não há fronteiras em Portugal para a circulação de pessoas e, portanto, pode-se ir buscar a outros sítios. Há um problema de língua? Há, mas as pessoas aprendem rapidamente português, mais um espanhol, por exemplo, fala perfeitamente um linguajar que toda a gente entende. E, portanto, uma grávida vai entender um obstetra espanhol, de certeza. Bom, mas não é esse o problema. Porque o Sr. Bastonário fez o favor de nos dizer que há obstetras suficientes em Portugal. Bom, não sei se reparou, mas hoje, ou melhor, ontem à noite, surgiu assim como do nada, caiu do céu a informação que afinal já não vai haver fecho das maternidades, das urgências das maternidades, assim aqui antes, que me venham dizer que estou aqui a passar fake news, não é? Já não vai haver fecho. E porquê? Porque, olha, o Ministério descobriu que afinal pode ir, que os hospitais podem ir contratar obstetras. Alô? Então, o que é que mudou entre a primeira declaração da nossa querida Marta, quase temido, não é? E a declaração de ontem? A estupidez. Só pode ser isto, não é? Primeiro diz-se uma coisa, depois faz-se outra. Primeiro ponto. É óbvio que há obstetras suficientes. Quero um exemplo. Como dizem as notícias das últimas semanas, o Hospital de Braga, gerido em PPP, não é? Aquilo que Catarina, o Jerónimo e parte do PS gostam de insultar, não é? PPP. Tinha contratado 5 obstetras. Sabe qual é a diferença? Eu vou-lhe explicar. É a organização do Estado português que é ao nível do Ruanda. Perdão, o Ruanda até já está mais avançado do que nós em certas coisas. Vou dizer, do alto volta. Percebe? Cada vez que nós temos gente com organização nas instituições, este país funciona. E aquela PPP percebeu qual era a necessidade do hospital. E preparou, organizou, planeou e contratou. Porque tem autonomia financeira. Sabe o que é que se passa com os outros hospitais e maternidades? Não há autonomia financeira. A autonomia financeira está na caneta do Mário Centeno. Percebe? E, portanto, para contratar obstetras é preciso ir ouvir o Sr. Ministro das Finanças. Quer dizer, se eu ouvisse o Sr. Ministro das Finanças o problema da próstata, eu percebia. Porque ele é homem, não é? E, portanto, nós, a partir dos 45 anos, corremos o risco de ter esses problemas, como as mulheres têm problemas noutras áreas. Portanto, eu perceberia que a caneta do Mário Centeno falasse de urologistas. Agora, ele é que vai determinar se os hospitais precisam de obstetras. Nossa Senhora, isto é de doidos, percebe? Isto é estupidez pura. E, portanto, o que aconteceu foi que o Ministério da Saúde, e não foi a Ministra quase temido, foi o Secretário de Estado, Francisco Ramos, que percebe efetivamente alguma coisa daquilo, que conseguiu o Sr. Ministro das Finanças, dessa autonomia, para fazer as contratações. Explique-me uma coisa. Você acha que isto é a forma de termos o Estado organizado em Portugal? Acha mesmo? Isto é uma vergonha, percebe? É uma vergonha, não tem outro nome. É que, entretanto, as grávidas andam aqui nestas bolandas. Imagina a ansiedade de uma grávida, não é? Fica assim a pensar, espera aí, então eu agora deixo de falar com o meu obstetra e vou parar para um hospital que não conheço, com os bastonários da Ordem dos Médicos que diz assim, se as grávidas forem daqui para ali, elas não têm camas. Está a ver isto? Isto é um nojo, não tem outro nome, é um nojo. Isto é a organização do Estado. E repare uma coisa, esta desorganização do SNS está a ser protagonizada pela malta que enche a boca
de cada vez que abre a boca para falar no António Arnaud, no João Semedo e não sei que pais e fundadores do SNS. Isto é ao nível do alto volta, percebeu? Alto volta, não tem qualquer aderência num país supostamente do primeiro mundo. Bom, já percebeu, estou chateado e estou mesmo chateado, porque é uma vergonha a forma como nós temos organizado o Estado em Portugal. Bom, então vamos lá à agenda. Eu vou repetir, hein? Eu não tenho nada contra o Rui Rio, de pessoal. Agora, que ele é um desastre, é. Ok, malta do PSD, sobretudo aqueles que o elegeram, é um desastre. E eu vou-lhe mostrar porquê. Eu já lhe disse aqui, Rui Rio não gosta de mim. Está sempre a dizer em privado. Há algumas pessoas que não gostam, que eu estou sempre a criticar, não dou razão, nhanhã. Bom, então eu vou-lhe mostrar porque é que eu critico Rui Rio. E já agora, fofinhos, eu estou a criticar a direita, está bem? Que é para não me virem dizer que eu só defendo a direita e diabo. Bom, então vamos lá isto. Esta semana que passou, Rui Rio foi dizer mais uma butade. Mas eu vou começar do início. Aqui há uns meses, o presidente do PSD, numa entrevista, veio dizer que esteve quase a filiar-se no PS. Espera aí. Então, o que ele está a dizer aos militantes do PSD é que, para ele, pá, uma certa fase da vida dele, estar no PS ou estar no PSD é a mesma coisa. Então, porquê que ele é líder do PSD? Veja a mensagem que isto passa para os militantes do PSD. Bom, não chegou. Lembra-se? Disparate. Primeiro disparate. A seguir, passa para o eleitorado a mensagem com aquela história dos professores de que, afinal, ele está no mesmo plano do Partido Socialista. Ou melhor, ele ultrapassa o Partido Socialista pela esquerda. Eu já percebi qual é a jogada dele e toda a gente já percebeu. Vamos lá ver se vou buscar eleitorado ali. Não vai. Mas como se isto não bastasse, houve mais. Bem, então quando é que houve mais? Esta semana. Vai dizer que nas eleições de 86, perdão, 85, não, 86, assim é que foi, 86. 85 foi quando o Cavaco teve a maioria relativa. 86. Freitas do Amaral de um lado, Mário Soares do outro. Freitas esteve quase a ser eleito. Foi das guerras mais importantes em que o PST se meteu. Porque assumiu o posicionamento à direita. Bom, o que é que este senhor vem dizer? Que naquelas eleições votou em Mário Soares na primeira e na segunda volta. Eu conheço pessoas de direita com medo do Salgado Desenho, na primeira volta votaram à esquerda, não é? E depois, na segunda volta, garantiram que Mário Soares fosse à segunda volta. E na segunda volta depois votaram em Freitas, estragaram tudo. Porque Mário Soares ganhou a Freitas porque o Dr. Álvaro Cunhal, especialista em engolir sapos, não é? O PCP é especialista em engolir sapos desde 1985, não é? Veio dizer, pá, tapem os olhos e ponham lá a cruzinha no Mário Soares. Bom, este senhor, que é líder do PSD, vem dizer que votou em Mário Soares. Epá, eu estou mesmo a ver aquela malta do PSD, fiel, que anda ali a aguentar o partido contra estas idiotices todas, a mensagem de motivação que isto passa para o PSD. Bom, eu tinha escrito aqui ontem à noite, não sei se o senhor reparou, e na agenda diz assim, qual é que vai ser o próximo disparate do Rui Rio? Eu já lá vou. Mas ainda há aqui mais um. Na semana passada, meteu-se em cima das eleições a propor a alteração do Estatuto do Ministério Público. Pá, passando a imagem para o eleitorado, real, justa ou não, de que Rui Rio é um daqueles que quer meter a política a controlar o Ministério Público. Erro crasso. Bom, mas eu tinha escrito aqui ontem à noite qual é o próximo disparate, eu não preciso esperar muito. Bom, eu vou-lhe mostrar. Onde é que isto está? Vamos aqui aos jornais de hoje. Nos jornais de hoje, salvo erro, é o Público, diz aqui assim em baixo, PSD quer cargos do Ministério Público por concurso. Espera aí. Deixe lá, eu não quero saber se isto faz sentido ou não. Deixe lá a porcaria da justiça de lado. É um pedido que se tem que fazer ao líder do PSD. Ora bem, se ele já tem colado a ele o sticker, a etiqueta ali, o autocolante, a dizer assim, tu queres controlar o Ministério Público, estar a insistir nisto, mesmo que não seja verdade, é uma estupidez. Pá, eu tenho uma pergunta para fazer. Quem assessora Rui Rio ainda lhe meteu na cabeça que a comunicação é importante? E que a imagem é importante, que a percepção que as pessoas têm das coisas é mais importante do que a realidade, ainda não conseguiram meter isto na cabeça dele? É que ele, se é assim, ele vai estatelar-se monumentalmente em outubro. Acho eu, ok?
Epá, e não venham dizer que eu odeio o Rui Rio, eu não tenho nada de pessoal como homem, contra o homem. Agora, como diz José Miguel Júdice, ele não tem jeito nenhum para aquilo. Desculpem lá, é a minha conclusão. Eu só posso tirar esta conclusão. Bom, fofinhos, eu critiquei o Rui Rio, está bem? E a direita, hein? Não se esqueça. Bem, esta energia de termos chegado a sexta-feira. Bem, já vamos com 15 minutos, caramba. Ponto seguinte, a Caixa Geral de Depósitos decidiu recuar na questão dos juros. Lembra-se, polémica, ainda ontem voltámos a falar disto. Caixa Geral de Depósitos decide inventar, dizer que não vai pagar juros quando forem inferiores a €1. Eu achei que um erro, expliquei porquê. Embora compreenda tecnicamente qual é o problema, ontem dei aqui conta que o Banco de Portugal veio dizer que não achava piada aquilo e que a Caixa devia recuar na decisão e, obviamente, a Caixa recuou. Ficámos a saber ontem à noite que a Caixa afinal vai pagar os juros. Fica-lhe bem. Fica bem porquê? Primeiro, porque ouviu. Segundo, porque ouviu o regulador. E terceiro, vou dar um conselho à malta da Caixa Geral de Depósitos. Mais um, de graça, eu não cobro nada por isto, ok? Agora, depois do disparate feito e terem assumido honrosamente, e acho que ficou muito bem, o erro, vou dar um conselho. Agora sentem-se e pensem assim, como é que eu vou convencer as pessoas que são minhas clientes, nomeadamente as pessoas com mais de 50 anos, sobretudo com mais de 60 anos, que devem tirar o seu dinheiro dos depósitos a prazo, porque rendem zero, e colocá-lo noutros produtos, que podem não ter a segurança de um depósito a prazo. E têm que explicar isto às pessoas, ok? Mas que não têm histórico de ter problemas, como fundos de investimento, por exemplo, ok? Como é que eu vou dizer às pessoas que têm aqui um PPR onde podem investir, cujo risco é muito baixo ou é quase zero, e que não têm problemas nos últimos anos? É este o conceito para a Caixa Geral de Depósitos. É assim que as coisas se fazem. Pensa-se e depois explica-se às pessoas. Mas não deixem de dizer que tem risco, ok? No sentido de que estes produtos não são cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, que é uma pergunta que eu sistematicamente recebo de alguns espectadores sobre estas matérias. Portanto, fica o conselho para a Caixa. É gratuito, ok? Bom, se precisarem a gente ajuda. Os jornalistas não têm problema nenhum em explicar estas coisas às pessoas. Mas é preciso que vocês se predisponham a isso. Ok? Eu sei que vou ficar persona não grata na Caixa Geral de Depósitos. Azar. Bom, não é que eu vou voltar à saúde. Vou mesmo voltar à saúde. Porque eu acho que a Marta Quase Temido é uma rapariga que um dia destes, quando sair, o pessoal vai dizer assim, pá, bolas, caramba, quem é que te pôs aqui? Porque é que puseram aqui? Mas enfim. Estava aqui a ver mais umas declarações da nossa querida Ministra da Saúde. Então, a última das Ministras da Saúde é assim, já não chegava àquela de isto não é um problema deste Governo, não é? Pois não. Vai lá ver o gráfico e depois eu te ponho daqui a pouco um gráfico que é para você ver. A culpa dos atrasos nas cirurgias é do envelhecimento da população. Quer dizer, a gente, em 4 anos, teve um agravamento do envelhecimento em Portugal. O envelhecimento vinha atrás. Tinha que ser logo nestes 4 anos que se acentuou o envelhecimento. Doutora Marta de Mim, um bocadinho de juizinho aqui não fazia mal nenhum. Portanto, mais vale assumir que este governo, com a tesoura do Dr. Centeno, tramou o SNS. Fica bem. O Dr. António Costa, que andava a recusar aquilo que o Dr. Centeno continua a dizer que não há problemas no SNS, já percebeu que pode perder a maioria absoluta por causa disto e já veio reconhecer que há problemas nos hospitais. O problema do Dr. António Costa é que reage com 2 anos de diferença. Lembra-se da história dos incêndios. Ele tem sempre um time lag para convencer aquela cabeça que tem um problema. Mas, quando reconhece que há um problema, nunca é capaz de reconhecer o problema na sua totalidade e, sobretudo, propor alguma coisa séria para ultrapassar este problema. O problema do SNS é a tesoura do Dr. Centeno. É a gestão da administração pública em Portugal, exatamente nos termos do Dr. Salazar, que a extrema-esquerda odeia, mas depois tem um Ministro das Finanças cuja gestão orçamental é exatamente igual à da ditadura. Esse é o problema do SNS. Talvez a Marta Quase Temido devesse começar por conhecer isto. Ok? Bom, então vamos lá para o último ponto. Estamos quase com 20 minutos desta marmelada e nós temos uma sexta-feira e o fim de semana pela frente. Vamos lá acabar, vamos lá acabar com um tom otimista,
olhei para o sexto ponto e assustei-me. Não consigo acabar com o tom otimista, apesar deste sorriso de gozo. É assim, não é que a ADSE ainda não comunicou aos privados as novas tabelas? Querem ver? Agora sabe qual é a desculpa? Não, temos que assinar primeiro como é que é? Um memorando de entendimento antes de irmos discutir isso. Oh, meus senhores, espera aí. Quando foi preciso dizer, vocês devem-nos 38 milhões que pagámos a mais, não foi preciso memorando de entendimento. Bom, quando a DSE veio dizer que no prazo de um mês ia arranjar novas tabelas para os atos médicos celebrados por privados, não foi preciso memorando. Agora que é preciso ir apresentar novas tabelas, já é preciso memorando ou lá o que valha. Eu acho que a falta de vergonha atinge níveis inacreditáveis em Portugal. E com esta termino. Bom, eu hoje ainda vou fazer uma conversa improvável sobre sistemas de pagamentos com bancos, se tudo correr. No fim de semana devo fazer um Deals on Wheels, mas já não posso chatear em relação à cor do dinheiro. Cor do dinheiro agora só à segunda-feira. E na segunda-feira às 8 da manhã. Para o final, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais e agradecer aqui à Academia de Golfe de Lisboa o facto de me ter deixado de fazer aqui o programa desta manhã. Muito obrigado, com licença e até segunda-feira às 8 da manhã. Com licença.